A arte na Mesopotâmia tinha suas próprias características, como arquiteturas, pinturas, além de ter um código de mostrar superioridade, que quanto maior a pessoa fosse, mais importante ela seria. Olá, amantes de arte, meu nome é Giovana e bem-vindos ao meu canal. A Mesopotâmia era onde está localizado hoje o Iraque. Lá, as primeiras civilizações começaram a se desenvolver como cidades-estado. Eles tinham leis, não escritas, mas faladas. E lá eles eram politeístas, o que significa que eles tinham vários deuses. E eles baseavam a sua política nisso. Então, eles eram uma civilização teocrática. Lá, como eu disse, tinham leis como o Código de Hammurabi, que tem esse nome por causa de um rei. O Código de Hammurabi é uma coisa que acho que todo mundo já escutou, que seria olho por olho e dente por dente. É uma coisa que ficou muito famosa. Lá, a hierarquia era muito representada em obras. Isso demonstrava no tamanho das pessoas, por um exemplo. Tem imagens onde reis estão do lado de suas esposas ou filhas, e mesmo eles estando mais ou menos no mesmo patamar, o rei ainda era um pouquinho mais alto, maior, mais grande, porque isso demonstrava que ele era um pouco mais importante. Também em relação quando tem algum deus representado, deus daquela religião, esse deus sempre vai ser um pouco maior, para demonstrar superioridade, para demonstrar que ele é mais importante, por assim dizer, que ele é mais especial. Um dos exemplos que a gente pode ver também é no estandarte de Ur. Eu vou deixar as fotos aqui. E ele é como se fosse uma história em quadrinhos, só que uma versão bem antiga dela, uma versão bem antiga. E ela conta a história de um rei na guerra, como a gente pode ver nas fotos. E lá tem as pessoas capturadas pelo exército. E nessas pessoas capturadas a gente pode ver que elas são bem pequenas, bem magrinhas comparado aos soldados do rei. E isso é porque os soldados são mais importantes que as pessoas que eles capturavam. Agora, se a gente parar para ver o tamanho do rei em relação aos outros, dá pra ver que o rei também é muito maior. E isso é porque o rei é superior, então eles sempre vão ter essa de colocar quem era mais importante na sociedade como maior. Então toda vez que tiver um humano comparado com um deus daquela época, o deus sempre vai ser maior. Ou se colocar um escravo comparado a um rei, o rei sempre vai ser maior, porque isso representa a superioridade. Agora, voltando pro rei, eu quero que vocês reparem bem em como ele tá. Ele tá sentado, tudo bem, mas dá pra notar alguma coisa diferente nele. Vamos ver se vocês conseguem ver o que é. Uma das coisas que nós também temos é a leitura híbrida de humanos com animais. Isso a gente vai ver muito nessa época. E um exemplo disso é os guardiões. Eles meio que protegiam as cidades, eles ficavam na porta da cidade, nos portões da cidade, como se eles estivessem protegendo elas. Eles eram mistura de seres humanos com alguns animais, e eles eram bem grandes, para a pessoa ver de longe e conseguir ver ele. Uma coisa muito interessante é que enquanto você vai entrando na cidade, meio que você vai vendo outras partes desse animal, desse guardião. Você vai entrando e é como se ele abrisse um portão para você, como se ele deixasse você entrar. E isso é meio que uma forma que eles acharam de tentar fazer alguma coisa meio 3D, por assim dizer, sabe? Foi uma tentativa boa se você comparar o tempo que eles estavam. Agora a gente vai voltar um pouquinho no rei, que tinha perguntado se vocês notavam alguma coisa de diferente nele. O que a gente pode ver é que aqui parece que ele tem meio que 3 pernas. E uma perna meio que não parece de um ser humano. Isso tem teorias que seria um guardião. E ele meio que protegia eles na guerra. Porque além de proteger as cidades, eles também protegiam as pessoas.
Então, tudo isso também estava ligado muito à ritualística, como eu disse, que eles eram uma sociedade teocrática, que eles eram politeístas, então a ritualidade sempre vai estar muito ligada às obras que eles faziam. Que nós também sempre podemos ver o jeito que eles retratam as coisas. Assim como na arte rupestre, eles também tinham bastante pinturas, e só que nessa época eles começaram a talhar coisas em madeira, em pedra, e um desses é essa pintura que eu vou... Pintura não, coisa que eu vou deixar aqui, que eu esqueci o nome. E ele mostra o reino, uma posição de superioridade, como se ele tivesse ganhado uma batalha. E como que a gente pode ver também, a gente pode ver que ele é bem maior em comparação aos outros, e ele meio que tá pisando sobre eles. E isso é uma coisa que vai entrar em colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Umas coisas muito parecidas com o que a gente vê na Bíblia. E tá tudo ligado, tudo ligado. A gente pode ver aqui a hierarquia sendo representada, com o rei sendo maior. Coisas de ritualística, como o sol e os soldados ali embaixo, que mesmo eles sendo importantes, eles são um pouco menores que o rei. Aí você pensa, o rei era colocado como muito vitorioso nas batalhas, então ele lutava muito, muito. Mas, na verdade, não, ele não lutava tanto assim. Ele meio que chegava quando a luta já tava meio que ganha e, sabe, dava umas espadadas aqui e ali, e ele levava praticamente todos os créditos. Tipo, nossa, meu Deus, como esse rei é bom. Ele é tão corajoso, mas na verdade, tipo, ele só ia lá e dava umas facadas nos caras que já tava mal. Nessa outra aqui, a gente pode ver o rei meio que segurando um leão pelo pescoço e apoiando uma faca, uma espada, sei lá, nele, como se ele estivesse matando o bicho. Mas, na verdade, se a gente olhar bem, a gente pode perceber que ele não está matando ele. A gente pode ver que tem meio que um soldado, um servo do rei ali atrás, e ele meio que dá uma flechada no leão, dá até pra ver a flecha no leão. E é isso que eu tinha falado antes. O rei, ele geralmente só aparecia, dava umas espadadas aqui e ali, e saía quando tudo já tava pronto. Ele merece palmas pela atuação de milhões. Naquela época também tinha bastante esculturas, porém a maioria era ligada à religião e era pequenininha, tipo de uns 10 a 15 centímetros. Não chega a ser muito grande, mas nós também temos vários exemplos. Agora sobre as construções, que nessa época também teve várias construções, e uma bem legal de se citar é o zigurate. Eles foram meio que... Se a gente for parar pra ver, eles eram bem parecidos com as pirâmides, e tem algumas teorias sobre ele. Como dentro dele a gente pode encontrar partes como se fosse de uma casa, eles têm a teoria de que lá seria tipo uma casa para pós-vida, porque lá também tem coisas como se fosse um túmulo barra um cemitério, mas também tinha sala, tinha cozinha, sabe essas coisas que tem em casa? E uma teoria deles é que fosse uma casa, né, pro pós-vida da pessoa, geralmente rica. E o interessante é que alguns não estão trancados por fora, estão trancados por dentro. Isso significa que quando o patrão morria, os servos dele meio que se sacrificavam para cuidar dele na outra vida. O que é muito interessante, porque você pensa, a pessoa meio que se matou, trancou a coisa tudo por dentro para poder servir o patrão na outra vida. Também foram encontrados corpos e eu vou deixar a estrutura dele aqui e o que cada coisa significava. Bom, por hoje o vídeo foi só, ele foi bem curtinho, porque tentei resumir tudo, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco da Era Mesopotâmia. E é isso. Tchau, um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.